Hey everyone, what's up? My name is English teacher Carol and I'm here to one more class, ok? Gente, estou de volta com mais uma aula. Para quem não me conhece, eu sou a professora Carol, sou professora de inglês na Fundac e nós estamos neste ano de 2021 com mais videoaulas maravilhosas para vocês. E eu preparei uma aula maravilhosa para dar sequência no aprendizado, ok? Quem não viu as últimas aulas, volta lá. Confere as nossas aulas que estão muito top. E hoje nós vamos dar sequência, ok? E eu vou falar sobre biografia. Vamos lá. Como melhorar a sua biografia na hora de você se apresentar, na hora de você contar a sua história, ok? Nas últimas aulas a gente tem falado sobre várias frases diretas, né? Falamos sobre apresentação, falamos sobre como reencontrar pessoas e muitas outras coisas. São frases praticamente prontas, já formadas, né? Que você vai inserir já no seu diálogo, como é uma aula de conversação, então a maioria de vocês estão aí entre o intermediário e o avançado, né? Então você já vai inserir naquele vocabulário que você conhece do seu dia a dia, tá? E as frases de hoje são: quando você quer falar que você é originalmente nascido, né? Por exemplo, eu sou de Guarulhos, de São Paulo, foi lá que eu nasci. Então eu vou falar I'm originally from Guarulhos, no caso, né? Anyway, se for outra cidade, sou originalmente de, tá? Traduzindo em português que estranho, tá? Sou original de, tá? É normalmente a forma que eles usam para falar. I'm originally from Guarulhos, São Paulo, ok? Quero falar que eu vim de uma família enorme, tá? Vim de uma família grande. Então você vai falar da seguinte forma: I come from big family, tá? Se a sua família era pequena, você veio de uma família menor. Então, I come from a small family, ok? Muito boa essa frase. Ok, quero falar assim, ó. Eu puxei pro meu pai. Ai, que orgulho, tomara que ele esteja vendo, né? Ou eu puxei pra mamãe. Ai, mamãe, I love you so much. My parents, oh my God. Tá? Parents em inglês, lembrando, não são parentes. É o pai e a mãe, tá? Então, puxei pro meu pai. I take, tá? O verbo mesmo de pegar. Que estranho, né? After, de depois. Então, I take after my father. Se você puxou pra sua mãe, você vai falar I take after my mother, ok? Eu conheci meu marido enquanto eu tava em Nova York. Nossa, que chique, né, gente? Quem dera. Ai, meu Deus. Até nos vídeos eu brinco, né? Pra quem me conhece, não tem jeito, não. Então, como que eu vou falar isso? Então, vamos usar o verbo conhecer, só que no passado. Meet, met, ok? Então, vai ficar assim. I met my husband, se for o marido. Se for a esposa, wife. Se for um amigo, my friend, sei lá, John, sei lá, tá? Então, I met o nome da pessoa, ou a pessoa, ou o que ela é, while I was in New York. While I was, enquanto eu estava, pode ser um lugar, pode ser while I was studying, tá? Sei lá, pode falar alguma universidade. Conheci meu marido enquanto eu estava na universidade tal, tá? Então, I met my husband while I was studying e o nome do lugar, tá? Então, assim que funciona. Bem direto, bem simples, tá? Sem enrolação, porque na conversa, gente, do cotidiano, nós somos informais, né? Em português também. E em inglês é da mesma forma, tá? Então, nós precisamos desmistificar um pouco, né? A questão de como que vai, como que eu pergunto, para que lado que eu vou da pergunta, como que começa, que aí vai dificultando, tá? Então formula isso, já tá pronto. Na verdade, você não vai ter nem que formular nada. Já tá pronto. Você só vai memorizar, tá? A forma de uso. E aí você vai inserindo essas formas de uso, isso que está sendo mencionado, já no seu dia a dia, no seu vocabulário e na conversação, tá? Se você for casado, I'm married, single, se for solteiro,
separated, separado, divorced, divorciado, tá? Então você tá aí falando sobre a sua biografia, contando a sua história, né? Então, se uma pessoa, por exemplo, morreu, né? Você não vai falar dead, tem muita gente que fala dead de uma forma pesada, né? Morta, né? Então, a expressão, por exemplo, minha avó faleceu, né? Sei lá, 2 anos atrás, né? Então, se alguém faleceu, você não vai falar dead, que é uma coisa muito, muito indelicada. Você vai falar passed away, ok? Então, por exemplo, my father-in-law, né? Meu vô, vou falar do meu vô que é verdade, né? My grandfather, tá? Passed away, acho que nem sei quanto tempo faz que o vô foi, mas e agora? Não lembro. Vou chutar, tá? Vamos por aí uns 8 anos, tá? Então, my grandfather passed away, tá? 8 years ago, tá? Então é muito simples também. Quero falar que sou casada faz 4 anos, sou casada faz 8 anos, sou casada, tem uma aluna que é casada há 40 anos, né? Que pessoa persistente essa, né? Então, como que eu falo isso? Sou casada há tantos anos. Você vai falar da seguinte forma: I've been married for example, 8 years, tá? Por exemplo, tá? Por exemplo, uns 8 anos, tá? Então, no meu caso, sou casada há 8 anos. Como que falo isso, tá? Então, I've been married, tá? For 8 years. I've been married for 8 years, tá? I've been married for 8 years. Eu uso o present perfect para expressar. E não quer dizer que eu me casei e separei. Casei e trouxe até hoje, porque eu não sei se vocês lembram, eu já falei sobre isso nas últimas aulas. O present perfect, ele funciona dessa forma, né? Ele começa no passado e vem, às vezes fica por lá mesmo, mas às vezes vem pro presente. Então, I've been married, tá? For 8 years, for 10 years, 35 years, whatever, ok? Próxima. Eu tenho filho. Então, I have children, filhos, tá? I have children. Se eu não tenho, você vai falar I have no children. Caramba, que diferença. Tá? Então, I have no children. Mas se você não tem, mas quer ter, você vai falar I have no children yet, que eu ainda não tenho, tá? I have no children yet, tá? E se você tem, I have children, tá? E se você tem, por exemplo, eu tenho 2 meninos, tá? E eu quero falar a idade também. Então você vai falar I have 4 years old sons. São 2, tá? São gêmeos, né? Twins. Por exemplo, se você tem só uma filha, então você vai falar I have ela tem 10 anos, por exemplo, né? I have 11 ou 10. Se for 10, 10, se for 11, tá? Então, I have a 10 years old daughter. I have 11 years old daughter. Então, eles fazem isso. Eles colocam primeiro o ano, quantos anos a criança tem, e depois se é filho, se é filha, qual é a situação, tá? Próxima. I've never been married. Nunca casei, tá? Usando o present perfect também, gente. Vamos usar, tá bom? Vamos começar a praticar. Então, I've never been married, ok? Next. Não achei a pessoa certa ainda. Essa é muito boa. I haven't found the right person yet. Tá? Não encontrei. Tá? Então, não encontrei. I haven't. Olha o have. O have é na negativa, gente. Ter, tá? E não ter. Só que você vai usar o não encontrei. Então, I haven't, tá? Found, que é o verbo encontrar, só que no passado, find, found. Então, eu não encontrei. I just haven't found the right person yet. Tá? Simples assim. I just, que ainda tá num ar de
movimento ali. Não consegui ainda, tá? I just haven't found the right person yet. Tá? I've had a lot of opportunities. Já tive muita oportunidade. Já tive em inglês. Já tive. Como eu falo isso? I've had, tá? I've had. Next. Próxima. Já fui casada 2 vezes. I've been married twice. Lembra que eu já falei once, uma vez, twice, 2 vezes, 3 times, 4 times, 5 times. Para uma vez, não vai usar one time, você vai usar once, tá? E 2 vezes, você vai usar twice, ok? Twice. E aí, 3 times, 4 times, aí por diante, tudo bem, ok? Então, I've been married twice. E a última por hoje, porque na próxima aula nós vamos dar sequência sobre biografia, gente. Muito boa esse conteúdo para você facilitar aí o seu dia a dia. Por exemplo, eu arrumei o meu primeiro trabalho quando eu tinha tantos anos, tá? Como que eu vou falar isso? I got, que o get é obter no presente, got, obtive, tá? Então, eu obtive, né? O melhor para usar que você, né, conseguiu, obteve ou teve, você vai usar o get no passado got, tá? Então, I got my first job. I got my first job when I was, quando eu tinha ou era, né? Porque a gente usa o I am, né? Para eu tenho 38 years old. Então, eu tenho, né? Só que a gente usa I'm. E assim vai ser pro passado. Quando eu tinha, no caso, para a idade. Então, when I was, por exemplo, 21 years old. Então, I got my first job. Por exemplo, eu. Não, eu não, porque acho que meu primeiro emprego foi com 11 anos. Tá bom, vou usar meu exemplo, tá? I got my first job when I was 11 years old. So, oh my gosh. Long time I'm working. Oh, I need a rest. I can be retired again now. Ai, meu Deus. Gente do céu, eu me divirto. Eu já posso até me aposentar. Tô brincando. Tá? I was, outro exemplo. I was, usando I was, eu era, tá? I was a teacher at. I was a teacher at. E o nome do lugar. I was secretary at, I don't know, ABC Company, tá? Então, I was a cabin steward at MST Orquestra, e aí por diante. Quero falar que eu era camareira da MSC, tá? Empresa de cruzeiros. Como que eu falo isso, então? I was a cabin steward at MST Cruise Ship. Muito bom, tá? Então, dessas frases que eu passei para vocês hoje, gente, começa a criar biography, ok? Sua biografia pessoal, para você poder se apresentar de uma melhor forma, né? I'm Carol, I'm teacher, I have 38 years old. Saindo desse basicão, tá? Então eu puxei para tal, eu vim de tal cidade e tal. E na próxima aula nós vamos continuar com essa biografia, tá? Para concluir essas expressões, essas, né, essas frases prontas que irão facilitar muito, gente, mas é muito mesmo, o dia a dia de vocês, ok? Bye, see you, I'm waiting for you in the next class. Bye.